Fala galera, e aí, beleza? Suave? Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre a Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa, uma revolução que deu início à Idade Contemporânea, a idade que nós estamos vivendo aqui, né? Que os historiadores dizem que a partir da Revolução Francesa foi que deu início a essa revolução, a essa idade contemporânea. E essa Revolução Francesa também faz parte daquelas revoluções burguesas, do qual eu falei desde o início das revoluções na Inglaterra. Não sei se vocês se lembram, é só botar os vídeos sobre as revoluções na Inglaterra, onde aquelas revoluções burguesas compreendem as revoluções que acontecem na Inglaterra, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, também, né, a Revolução Industrial. A Inglaterra deixou de ser monarquia absolutista para então ser monarquia parlamentarista, pondo fim aí ao antigo regime e dando mais poderes ao parlamento, que era formado por burgueses, tá ligado? E aí, cara, na Revolução Francesa também nós vamos ver essa quebra de estruturas, onde o antigo regime vai deixar de existir para então dar modelo a um outro sistema, tá ligado? As pessoas vão deixar de serem servos de um rei, para então começar a ser cidadãos de direito, né? Então a ideia de direito começa a surgir aí, tá ligado? Também por causa dos iluministas, os iluministas também influenciaram muito a Revolução Francesa e isso, né, culminou nessa bagaceira que foi a Revolução Francesa. Nós vamos ver por que é bagaceira, tá ligado? Porque não foi uma coisa simples, foi um negócio muito louco, foi um negócio que trouxe muito trauma, tá? Vocês vão observar, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo como um trauma, como bagaceira, quando a gente chegar no ápice dessa revolução. Mas para entendermos essa revolução, nós precisamos ir aos antecedentes, ou seja, o que aconteceu antes da Revolução Francesa, para entendermos ali o contexto daquela sociedade e tudo mais. Nós vamos ver aí que acontecia uma crise social justamente por causa do sistema em que a galera vivia, o antigo regime, né, que era um sistema onde a galera era dividida em três partes, tá certo? Em três estados. E nesses estados nós temos aí o terceiro estado, que era a base, né? Vocês lembram que, né, desde o sexto ano vocês fazem aquelas pirâmides sociais, onde tem cada um ali tem um nível, né? Então essas pirâmides sociais fazem parte também daqui. Vocês vão ver que o terceiro estado é a base da galera, base dessa pirâmide, era o povão, né, que fazia parte ali dos povões ali da galera, da massa, os burgueses, a alta burguesia, a baixa burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos, era a massa, era o povão, tá ligado? O segundo estado, nós tínhamos aí os nobres. Os nobres, eles eram um povo, né, que se considerava demais, que se achava demais. Eles diziam que tinham sangue azul. Ah, porque eu sou sangue azul. Ah, porque o meu nome é um nome muito importante, a minha família é muito importante. E eles viviam e se consideravam dessa maneira. O primeiro estado é o que estava lá no topo, né, o que era o dominante, o estado dominante, que era o clero, a igreja que estava lá dominando tudo. E na ponta dessa pirâmide, bem na ponta mesmo, estava lá o rei absolutista, o rei que governava pela vontade de Deus. Nós consideramos essa ideia que o rei tinha um direito divino de governar. Tá ligado? E aí só o primeiro e o segundo estado, eles poderiam ter privilégios. Eles não pagavam impostos e o resto da população, né, o terceiro estado, que era a maioria, mais de 90% da população, pagavam duros impostos para essa galera, para os caprichos do rei, para os caprichos, as festas, as noitadas dos nobres, os luxos da igreja, porque a igreja era muito luxuosa. Para acontecer uma revolução, de fato, uma mudança, deveria então haver uma proposta de mudança. Uma proposta de mudança. E essa proposta de mudança veio com os iluministas que estavam ali no auge das ideias. Porque se você quer mudar alguma coisa da sociedade, se você quer, né, mudar aí o governo e tal, você não pode fazer isso, né, de uma hora para outra. Você não pode sair pela manifestação aí gritando fora Bolsonaro, fora o governo, acaba-se o governo e tal, e perguntar depois para você o seguinte: o que vai acontecer quando tu acabar com o governo? Tu tem algum plano? Tem alguma proposta? Eita, cara, é mesmo. Só tira o poder, só tira o governo. Mas não é assim. Não é assim. Algumas coisas, elas precisam ser planejadas. E os iluministas, eles tinham ideias
que levava a galera a planejar então já uma revolução. Algumas coisas agravaram a situação que veio culminar, que veio surgir a Revolução Francesa, porque uma revolução, uma mudança drástica, radical, porque isso significa revolução, uma mudança muito radical, ela não acontece do dia para a noite. Existe um processo para então acontecer essa revolução de fato. Uma coisa muito importante foi a figura do rei Luís XVI. Sim, ele não era um bom líder. Ele era muito influenciável e não tomava atitudes corretas. O rei Luís XVI era como se fosse, né, aquele gordinho no finalzinho da sala, muito tímido, tal, influenciável demais. Eu não tô falando mal do gordinho, porque eu também sou gordinho, tá ligado? Ele era tão influenciado que quando ele falava alguma coisa, a galera dizia, ah, cala a boca aí, porque tu não sabe nada não. Quem sabe aqui é a gente aqui. Então ele, beleza, tá bom. Ele era muito influenciado, bicho. Para fazer alianças com os reinos lá da Áustria, que era um reino poderoso ali, do leste europeu, ele se casou com a princesa Maria Antonieta, a princesa da Áustria. A Maria Antonieta era outra também que poderia muito bem ajudar o rei a governar a França, mas não aconteceu de fato. Ela era uma patricinha, ela foi criada num berço de ouro e foi criada justamente para viver dessa maneira, para cuidar dos cabelos, para cuidar da aparência, da pele, porque ela era uma, sabe, uma princesinha. E ela se importava mais com a sua imagem, se importava mais do que se via no espelho do que com o que acontecia na sociedade. Porque ela poderia influenciar o rei, que não era uma coisa muito difícil influenciar aquele rei, mas ela não fez isso. Ela se importou mais com o que se via no espelho, ou seja, a sua própria imagem. Houve uma expectativa durante o casamento do rei, porque poderia gerar filhos, e os filhos dos reis, né, do rei Luís XVI, poderia ser um rei melhor do que ele. E a galera estava nessa expectativa deles terem filhos e por aí vai. Só que aí aconteceu um negócio muito louco, velho. A situação ficou muito estranha, porque o rei não se relacionava com a rainha, eles não faziam sexo. E tudo isso começou, né, uma fofoca atrás da outra. Se hoje, né, que temos televisão, WhatsApps, essas coisas, a fofoca já é espalhada para tudo que é canto. Imagine quando o povo não tinha entretenimento. O entretenimento era a fofoca. Então imagina só a fofoca sobre o rei que não se relacionava com a sua esposa, cara. Foi uma bagaceira. O rei virou piada nacional. A galera fazia canções, musiquinhas, tá ligado? Aquelas musiquinhas de carnaval que a galera faz. Eles começaram a cantar dizendo que o rei era broxa, dizendo que o rei era gay, dizendo que o rei não conseguia fazer nada. Pintavam os muros de Paris, mostrando aí sabe, fazendo do rei uma piada. E ele virou um meme ambulante, cara. Ele virou uma piada nacional, o rei. Imagina só um rei virando piada nacional. Um governante virando piada nacional. Até parece os dias de hoje, não é? Mais tarde foram investigar, né, porque ele não fazia sexo com a sua esposa, ou seja, ele não tinha relacionamentos com a sua esposa, e descobriram que ele tinha fimose. Fimose é um negócio muito louco. Se você quiser pesquisar o que é fimose, fique à vontade. Tá? Eu não garanto você que você irá ficar com as suas vistas saudáveis depois de ver algumas imagens sobre fimose. Foram 7 anos de não relacionamentos, eles passaram 7 anos sem fazer nada, ou seja, só dormir na mesma cama, mas depois que ele fez a operação da fimose, descobriram o problema dele, real, aí eles conseguiram ter filhos e tudo mais, né? Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, porém era tarde demais, ele já virou piada nacional, o cara já era considerado um bobão na política porque não conseguia ter atitudes políticas, ele virou uma piada nacional. Uma outra coisa que influenciou diretamente na Revolução Francesa foi a explosão demográfica na França. Houve um crescimento de mais de 8 milhões de habitantes na França durante o século XVIII e a agricultura não acompanhava esse crescimento. Havia 28 milhões de pessoas e a agricultura, ela ia de mal a pior, bicho. Ela não acompanhou esse crescimento demográfico, ou seja, era muita gente para pouca comida. Mas por que a agricultura ia tão ruim? Se liga só, bicho. O inverno estava muito ruim, um inverno rigoroso, frio pra caçoba, e os verões eram malucos, os verões eram severos. Porque o clima estava louco, porque o inverno estava frio demais, o verão quente demais. No ano de 1783
em 1784, um vulcão da Islândia chamado Lapa, ele explodiu, bicho. Ele entrou em erupção e jogou mais de 600 quilômetros quadrados de lava, velho. Era lava pra caramba, bicho. A fumaça do vulcão, a fumaça desse vulcão espalhou-se por toda a Europa e modificou o clima inteiro da Europa, velho. Acabando, velho, com as chuvas eram ácidas, o sol ficou mais quente, né? O inverno ficou mais rigoroso. Tudo isso fez com que as lavouras e a agricultura na Europa inteira ficasse perdida. Tudo isso ficou perdido, a agricultura não acompanhou o crescimento demográfico. Mas o rei ia resolver a situação. O rei, ele tinha ideias na mente. O rei, ele era uma pessoa muito inteligente. Só que não. A França passava por uma crise econômica pegada, bicho. Arrasada a França estava economicamente. A Inglaterra, ela era uma concorrente direta da França, inimigos históricos, justamente por causa da Guerra dos 100 Anos, aquela coisa toda. A Inglaterra, ela estava partindo em frente, bicho. Ela era poderosa nacionalmente, ela era poderosa mundialmente, porque ela era a rainha dos mares. A Inglaterra possuía a Revolução Industrial, foi a primeira a revolucionar-se industrialmente, né? Tava partindo na frente da França. A França era uma grande fazenda, bicho. Era uma fazenda feudal ali, gigantesca, enquanto a Inglaterra estava se industrializando. Então a concorrência com a Inglaterra prejudicou ainda mais a economia na França. A Guerra dos 7 Anos, que a França estava ali lutando contra a Inglaterra para conseguir algumas colônias na América do Norte, ela levou uma surra da Inglaterra, bicho. Perdeu todos os territórios que tinham ali na América do Norte, a França, e foi embora de rabinho entre as pernas. Perdeu a Guerra dos 7 Anos, ou seja, guerra gasta muito dinheiro. E eles perderam a guerra, velho. Outra coisa que também influenciou muito essa crise econômica foi a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana de 1786. Sim, porque uma coisa que acontece lá na América do Norte, né, influenciou diretamente na França. Por quê? Porque o rei foi burro. O rei foi idiota. Por que o rei foi idiota, foi burro? Porque para dar o troco na Inglaterra... Inglaterra, espere-me que eu vou lhe dar o troco. O rei Luís XVI ajudou essa Revolução Americana. Ele enviou navios, enviou dinheiro, enviou armas para então ajudar essa Revolução Americana, pensando ele que ele estava ali acabando com a Inglaterra. Só que ele ajudou uma guerra que não era sua. Pegou o dinheiro do cofre público, que era para ajudar na galera que estava passando fome, a galera que estava vivendo uma situação deplorável, pessoas estavam morrendo de fome na França. Ele prefere pegar esse dinheiro, o dinheiro que era do povo, né, o dinheiro dos impostos, e coloca tudo isso para uma guerra que não era dele. Uma guerra que era de outros povos, uma guerra que era contra a Inglaterra, porque ele achava que ia ferir a Inglaterra, porque ele ia dar o troco na Inglaterra. Porém, vendo que o rei não conseguia, né, resolver esses problemas, resolver o problema da fome, por exemplo, a galera começou a saquear lojas, a ir para os mercados, bicho, a saquear os mercados, a ir para os armazéns, a galera passando fome, e começaram a saquear os armazéns, saquear as lojas, bicho, e começou a pegar aquelas comidas e aquela bagaceira toda. E aí o rei, ele começa a pensar, pô, vamos fazer alguma coisa, né, velho? Vamos fazer alguma coisa. Aí o rei convoca a Assembleia dos Notáveis, onde ele reunia os líderes do primeiro e do segundo estado para decidir o que é que eles iam fazer. Aí o rei teve a brilhante ideia dizendo, o clero pode ajudar aumentando os impostos dele, vocês devem pagar impostos. Aí o clero com certeza disse o seguinte, eu não posso pagar impostos. Eu sou o povo de Deus, eu represento Deus na terra, não posso pagar impostos. Você que vai pagar impostos. Ou seja, ficou nessa na outra e não resolveu nada. Tudo isso em 1779 e nada foi resolvido. E aí então o rei teve a brilhante ideia de chamar então o terceiro estado, o povo, os líderes do povo, os deputados, para fazerem parte dessa assembleia. E aí ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E aí, cara, o que acontece nessa assembleia? Ele chama os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, e ali ele começa a conversar, a saber quais as ideias que o terceiro estado pode, né, dar para acabar com essa
doideira para acabar com tudo isso. Mas a continuação disso vai ficar para outro vídeo, tá certo? Eu vou dividir aqui esses vídeos sobre a Revolução Francesa, senão vai ficar muito grande. Então até a próxima, pessoal. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem em casa. Tranquilo, suave, sossegado. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Vamos falar e continuarmos sobre a Assembleia dos Estados Gerais e esse processo revolucionário. Valeu!